Eu trabalho com marketing há quase 11 anos. Comecei a minha primeira agência de marketing digital em 2015. Em 2018 eu abri uma empresa SaaS que foi avaliada em 5 milhões de reais no seu primeiro ano de existência. Em 2021 eu abri uma outra agência. Em 2022 eu comecei a vender mentorias e cursos. Depois eu abri mais agência, virei sócio de outras agências. Fui sócio de mais de 6 agências diferentes que eu basicamente comprava a agência, crescia ela e depois vendia minha parte. Ou seja, eu trabalho com marketing a vida inteira. Desde que eu trabalho com marketing, principalmente marketing digital, né? Mas sempre trabalhei também, fiz algumas coisas em offline durante algum tempo e resolvi gravar esse vídeo pra você, pra te passar aqui 4 conselhos que eu gostaria de ter escutado quando eu comecei a trabalhar com marketing, tá? Inclusive o último deles eu fiz, graças a Deus, ninguém me aconselhou, mas eu fiz contra-intuitivamente e é o que me fez ficar rico de verdade, tá? Eu já fiz uma vez aqui um vídeo falando sobre o que realmente me deixou rico. Mas aí, se inscreve no canal, dá o like aí, depois você vai lá dar uma olhada, tem muito vídeo aqui nesse canal, tá? Mas esses são os 4 conselhos. O primeiro conselho deles é o seguinte: para de arreganhar suas pernas pra cliente. Para de abrir as pernas pra cliente e fazer tudo que cliente manda você fazer. Semana passada eu tive que devolver 8 mil reais para um cliente que tinha fechado um projeto com a gente. Foi basicamente o seguinte: esse cliente conversou com a gente na quinta, falou que ia fechar na quinta e impôs algumas condições. Como ele era da minha cidade, ele pediu para fazer o onboarding do produto aqui no meu escritório. Eu organizei a minha agenda para poder receber esse cliente, porque geralmente eu não faço isso. Eu organizei minha agenda para receber esse cliente e a gente foi fechar sobre essa condição. A gente falou: ó, tudo bem, a gente pode fazer o onboarding tal dia presencial, só que você tem que pagar hoje. Tipo, tem que fechar hoje porque a gente tem que fechar a agenda, porque senão surgiriam imprevistos na minha agenda que teria que participar desse onboard, né? E eu não conseguiria. Ou seja, eu fiz um combinado ali com a pessoa. Eu criei uma condicional para poder cumprir aquilo que ela tinha me exigido como cliente. Adivinha o que aconteceu? Ela pagou. Essa pessoa pagou. Só que aí, a gente, né, quando foi no outro dia, acho que no final de semana, no sábado, mais ou menos assim, ela mandou mensagem pedindo para cancelar a compra e pedindo o dinheiro de volta. Tipo, simples. Ela pediu o dinheiro de volta antes de assinar o contrato, ela só tinha feito o pagamento e óbvio que eu devolvi o dinheiro, porque isso era o certo, era o justo e tal. Só que qual que é a questão? Eu reorganizei a minha agenda para poder fechar com esse cliente. Que fica o aprendizado para você, não faça isso. Sabe por quê? Cliente que bota banca demais, no final das contas, é aquele que te deixa na mão e sai falando mal de você ainda. Então para de abrir as pernas para cliente. Se você tem um processo bem desenhado de como funciona o seu produto e o seu cliente não quiser, azar o dele. Não dá para você chegar na pizzaria e pedir um churrasco. A pizzaria serve pizza, tá? E isso é posicionamento. Você pode falar isso sem ser arrogante, sem ser deselegante, mas falar pro seu cliente, fala, não, a gente não faz presencial. E tá tudo bem. Às vezes a gente tem medo de falar pro cliente um não, de falar assim, cara, não, isso daqui não. Mas é isso que vai fazer você ter escala de verdade no seu negócio, é você dizer não. Quanto mais coisa personalizada você coloca no seu negócio, menos escala ele vai ter, beleza? Número 2, não deixe brechas para interpretações do seu cliente. O que eu quero dizer com isso? Toda vez que eu vou fazer uma venda, toda apresentação comercial minha, né? Inclusive, se você quiser conhecer um pouco mais sobre quais produtos eu vendo na minha operação aqui hoje, é só você cadastrar no link aqui embaixo, você vai fazer uma reunião com a minha equipe, a gente faz uma análise da sua oferta, a gente te ajuda a melhorar aquilo que você vende, tá? Mas toda apresentação comercial minha, ela vem com um cronograma dos primeiros 45 dias. Então, na apresentação de vendas, já tem um cronograma dia 1, dia 7, dia 14, dia 16, dia 18. A pessoa sabe o que acontece a cada momento ao longo do primeiro mês inteiro de trabalho. Ou seja, eu dou aquela clareza para o meu cliente, porque a pior coisa do mundo para um cliente, inclusive eu já tive que devolver muito dinheiro por conta disso, é o cliente fechar com você, aí no outro dia não acontece nada. No máximo cria um grupo ali, mas ninguém fala nada para você. Aí o cliente começa a ter interpretação. Pô, que dia começa? Como é que vai funcionar? Não, mas é quando? Tem como fazer isso aqui para mim? É porque você não disse que ia fazer nada. Aí ele te pede para fazer alguma coisa e o negócio fica tudo atropelado. Então, para de dar margem para interpretação. Abre pro teu cliente um cronograma. No fechamento, cara, eis o que vai acontecer. Né? Fecha hoje, amanhã é reunião de briefing, depois eu entrego isso, depois aquilo, aí reunião daquilo outro, depois aquilo outro. Deixa claro pro seu cliente o que você vai fazer, pelo menos nos primeiros 30 dias do seu projeto que você vai vender para ele, tá bom? Número 3, essa daqui foi uma das coisas que mudou minha vida do ponto de vista de empreendedorismo. Converse com a velha economia. Cara, se você trabalha com marketing, você não pode se limitar à bolha do marketing digital. O povo do marketing digital em sua grande maioria, muito pobre de espírito. É um monte de gente que acha que 100 mil por mês é uma empresa grande, tá? e você precisa entender isso, você tem que sair da bolha do marketing digital. Você tem que conversar com empreendedores da velha economia. O meu primeiro cliente foi uma loja de carros e eu lembro que o dono da loja, ele deixava eu ficar trabalhando lá do escritório dele enquanto eu ainda não tinha um escritório. E, cara, eu conversava com ele, conversava com os vendedores dele, tinha cliente dele que era empresário que ia pra lá. Ele fazia um poker com os outros empresários, acho que era toda terça ou quarta-feira à noite, eu jogava junto com eles e eu tinha essa oportunidade de ouvir
como pensava o empreendedor real. E muito do que eu sei hoje, do que eu falo, que às vezes você já viu um vídeo meu e fala, nossa, esse aí que o Rodrigo falou é massa demais. Eu aprendi com algum velho de cabeça branca e não com alguém de camisetinha preta num vídeo de YouTube, tá? Então, toma cuidado, não se cerque apenas de conteúdos do marketing digital. Olha para a economia real, que tem muito aprendizado para você extrair dali, tá bom? E o último, e talvez o mais importante, que é o seguinte, uma vez eu fiz um vídeo falando que eu tive agência de marketing, mas eu não fiquei rico com a agência de marketing. Eu tive uma empresa de mentorias, mas eu não fiquei rico com mentoria. Eu tive uma empresa de curso, mas eu não fiquei rico com curso. Eu tive um SaaS que foi avaliado em milhões, mas eu não fiquei rico com SaaS. O que me deixou rico foi produzir conteúdo, foi construir uma marca na internet. Quem é prestador de serviço, velho, principalmente você que vende conteúdo, que vende marketing, se você vende tráfego e não faz tráfego para você, você nunca vai ganhar dinheiro de verdade com isso. Se você vende conteúdo, mas você não é o seu melhor criador de conteúdo, sinto muito, você não vai crescer na internet. Se você quer vender IA, mas você não usa IA pra você, por exemplo, outro dia eu cadastrei no funil de um cara lá pra ver como é que era SDR de IA. Cara, um humano que me atendeu, não foi um IA. O ser humano veio falar comigo. Falei, cara, que porcaria é essa? Como que esse cara vai implementar pra mim se ele nem usa pra ele? Então, a era de vender fazendo promessa acabou. Você tem que vender mostrando o que você faz e vive daquilo que você quer vender. Então, se você vende tráfego, você tem que estar investindo em tráfego, dinheiro seu do seu bolso. Cara, quando eu vendia serviço de gestão de tráfego, eu chegava na reunião com o cliente e falava assim, mês passado, só do meu bolso eu investi mais de 50 mil reais em tráfego pago. Como que você acha que o cliente enxerga um cara desse? Ele fala assim, pô, velho, esse cara manja, ele faz pra ele, esse cara manja. Pronto, acabou a objeção de teste. Ele sabe que você não tá testando o dinheiro dele. Quando o cara chega no meu perfil, por exemplo, pra falar sobre criação de conteúdo, quando alguém vai pegar uma consultoria de conteúdo comigo, o cara vê que eu posto 9 vídeos por dia. Ele sabe que eu faço pra mim o que eu vou vender pra ele. Então isso é extremamente importante. Quando eu falo que eu implemento time comercial, estrutura comercial, a pessoa olha pra trás, ela vê meu time comercial trabalhando ali, tipo, minha empresa, tá lá nos meus stories todos os dias, ou seja, eu mostro pras pessoas aquilo que eu faço, aquilo que eu vivo, de modo que elas vão olhar e vão pensar, eu quero ter o que aquele cara tem. Vender no marketing é isso, é você mostrar. Então esses são meus 4 conselhos para você que trabalha com marketing. Eu espero que você aplique todos eles, tá? E se você quiser trocar uma ideia sobre isso, é só me chamar lá no Instagram. Grande abraço, até o próximo vídeo.